Bem, eu quero começar a nossa aula de hoje, né, da nossa escola profética. E como o próprio nome diz, já na escola profética é uma proposta de nós aprendermos o ofício de profeta, tá? Que é um ministério, é um chamado que Deus tem para o homem, né? Desde os tempos dos patriarcas, ou a gente diz assim, dos tempos antigos, mas o mais correto seria dizer da época bíblica ali dos patriarcas, tá? Então, existia três classes de interação entre o homem. Eu acho que eu já comentei isso, mas só para repassar, três classes de ações de pessoas que Deus qualificava na terra: sacerdote, rei e profeta. Então seria essas três categorias. E algo interessante nisso é que Deus não falava, vamos falar assim, com o Zé Polvinho, tá? O Zé Polvinho que eu digo, o povo comum, o povo da comunidade, tá? É que a gente fala Zé Polvinho, dá aquela ideia de pejorativo, né? Mas não é. Assim, o povo simples, o povo do dia a dia, tal. Deus não falava com eles. Ah, mas então tinha, vamos assim, era exclusivo? Vamos assim, era um nível mais elevado de pessoa na sua cultura e no seu entendimento e conhecimento para poder ter acesso ao nível de Deus. Porque Deus não é, né, supremo em tudo. E aí, no processo desse ser celestial, que é um ser divino, que transcende a tudo que o homem sabia, vamos entender que se Deus falasse com um povinho que não tinha instrução nenhuma, o povo saia correndo, o povo gritava desesperado, sei lá. Como quando lá no Moisés ele foi falar com Moisés, o povo ele foi ouvir, né, a voz de Deus, permitiu para eles começar a ouvir a voz para falar com eles, que ficar doido. E para falar para parar, que era para falar com ele, não com eles. Isso. Né? Esse episódio ilustra bem isso. Né? E algo que eu já aprendi num processo de estudo há uns anos atrás, só ilustrando assim, Deus falando com um homem ali, vamos entender, um sacerdote, ou um profeta, ou um rei, Deus falando com ele, aquele homem, aquela pessoa, o personagem ali, tá ouvindo a voz no som interpretável. Quando Deus fala lá, eis meu filho amado em quem eu me comprazo. João Batista ouviu literalmente essa palavra. Deus falando esta palavra. Agora, e o povo que estava em volta? Não, o povo que estava em volta estava ouvindo trovões. Trovões e barulho, e um som impetuoso, ou seja, um som que assusta, que intimida, que causa pânico. Então é a mesma coisa que aconteceu lá no Monte Horebe. O povo estava ouvindo relâmpago, trovões e raio e aquelas coisas, aquilo assustador, e Moisés ouvindo a voz. Então por que a diferença? Porque quem tem um nível de crescimento na comunhão, que nós chamaríamos hoje de espiritual, né, que naquela época Moisés tinha esse chamado, essa convicção, como Abraão teve, como Davi, como outros teve, então eles ouviam a voz, mas o restante não. Aí não é interpretável, porque aí é a voz que fala lá em Apocalipse, como som de muitas águas, que é aquela ideia de você estar numa cachoeira, num lugar onde tem uma cachoeira grande, potente, caindo, e cai um barulho de uma rajada mesmo, como se fosse, né, uma tromba d'água caindo ali. Aquilo, chama assim, vai causar pânico, vai causar medo. Então, por isso, Deus não tinha essa prática de falar com o povo comum. Deus falava, só que aí nesse processo, Deus criou uma temática de conversa. Ele falava por meio do profeta, entendeu? O profeta ouvia e transmitia.
para o rei e para o sacerdote. Porque o rei, vamos dizer assim, é o que governava sobre o povo. O sacerdote é o que recebia as ofertas, o sacrifício, a adoração, a devoção. Então o sacerdote tinha uma missão, ele recebia do povo aquilo que já tinha sido estabelecido por Deus como pagamento pelos pecados. O povo vinha, fazia ofertas, oferendas, e o sacerdote levava a Deus. E o sacerdote falava para Deus: ó Deus, o povo tá assim, o povo tá assado, o povo tá... E Deus também falava para o sacerdote: ó, o povo tá pecando, o povo tá assim, o povo tá assado. Entendeu? Então tinha esse tripé: Deus falando pelo profeta, o sacerdote falando do povo para Deus e o rei governando o povo. E como quando o marido de Isabel, ele era sacerdote, né? Ele era sacerdote, Zacarias. Zacarias. Quando Isso. ele entrava lá para falar com Deus, acho que eles prendiam, não sei como é que é o negócio, na perna, né? O povo ficava pro lado de fora. Isso. Né? E ele lá dentro, até que puseram, e demorou lá dentro, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Tinha uma prática que eles faziam assim: quem entrasse impuro na presença de Deus morria. Não tinha muito a conversa, não. O negócio era bem restrito. Tava com sininho, né? Tinha um negócio que põe na perna, que eu não sei o que é. Não, eles amarravam um cordão no pé e na franja. Porque o povo não podia entrar lá dentro. Não, né? o povo então, não. Se acontecesse algo, acho que eles puxavam por aquele negócio para não entrar lá dentro. Ninguém morreu lá, e aí eu vou lá buscar? Eu não, eu morro lá também. Então eles puxavam. Tinha um sininho na veste, né? Aí você cai, o sininho... Então eles puxavam. Tá vendo puro, puxa esse aí. Essa passagem de Zacarias é muito interessante, porque ali era para pôr o nome de João Batista, só que é algo que Deus fez para quebrar o sistema da religião. Porque o nome do filho sempre era o nome do pai, do primogênito. Entendeu? Então Zacarias ia botar um nome dele, não de João Batista. E aí Deus teve que mudar, calou a boca, cessou a voz dele. Ele parou de falar, não conseguia mais conversar, ficou anos sem falar. E quando Deus falou com ele, vai botar o nome de João Batista, né? Que no caso aí nós falamos João Batista na nossa tradução, mas aí era o nome lá, né? O que batiza, né? Lá que aí era o nome hebraico, né? Então, agora me fugiu o nome, Yoahan, que é quase que uma trocadilho como que o nome de Jesus, o anunciador que anunciará o Cristo, tá? Yohana, que é hebraico, tá? E aí batismo, que é batista, que aí traduz para batista, mas vai para o grego ali e tal. Mas não poderia pôr o nome porque contrariaria a cultura judaica. Mas aí Deus fala para ele que só voltaria a falar se botasse o nome. Aí ele escreve lá na tabuinha, no bar, e entrega. Aí o pessoal até fica contrariado, todo mundo fala: pô, mas vai pôr o nome grego no feminino. E aí quando pôs o nome, ele voltou a falar. Aí sim. Mas é bem essa proposta ali, para que é encerrada ali também. Tem várias coisas ali nesse contexto aí. Mas vamos voltando à nossa fala. Eu queria trazer essa questão da ilustração do processo que Deus usa para falar com a humanidade, com o povo. E Deus falava com os profetas, vamos assim, o profeta tinha uma definição. Ele tinha que ser filho de profeta, porque o profeta era homens que Deus já o levantou numa linhagem de um povo, de um homem lá específico, e então daquele homem descendia a linhagem dos profetas. Então não era alguém que chegava lá e se intitulava: não, eu quero ser profeta também, e você? Não, ele não tinha, ele tinha que já nascer dentro da linhagem como rei ali para ser profeta. Ele só nessa proposta Deus recebia. E em determinados momentos, quando Deus levanta ali então
quando já não tinha mais a linhagem, aí Deus levanta com Samuel, que a mãe lá vai lá e leva o filho e entrega ele. Quer dizer, na verdade, ela não entrega, né? Porque ela pede um filho que ela daria já para Deus se Deus o desse. Então você percebe que é Deus que já manda Samuel já vir nascer de um processo para que ele venha ser mesmo ali um profeta. Então, ela já não foi assim, ela que na linhagem dela lá nasceu e veio. Não, é descendente dela porque veio dela, mas ela no pedir para engravidar, porque ela é estéril, então ela recebe de Deus a bênção de gerar e gera Samuel, e então ela entrega Samuel de volta para Deus. Que aí ela devolve, que ela nem fala que não é nem dela. E até a Bíblia fala que por ela devolver para Deus o que era de Deus, Deus lhe concede mais filhos. Mas o que eu quero trabalhar nessa proposta do profeta é para nós entendermos que o profeta ele nasce sim com essa escolha, com essa incumbência de Deus, mas aí veja bem que o ofício de exercer essa profecia, esse ministério, é que precisa ser ensinado. Por quê? Porque aí ele vai ser ensinado a interpretar a fala de Deus. O que Deus está falando com relação ao cenário que está em andamento na Terra, naquele tempo, naquela geração. Tá? Então é por isso que o profeta tinha uma relevância ali assim de expressão, que ele era, vamos assim, respeitadíssimo naquilo que trazia. Só que algo que vem assim com a vida dos profetas eles não viviam no meio do povo. Sempre sozinho, né? Era sempre sozinho. Era tipo assim, o povo parou aqui, ou o povo está acampado aqui, o profeta morava lá num canto, lá numa terra lá. Quando queriam consultar Deus, eles iam lá na terra do lugar da casa do profeta. E aí lá faziam os seus questionamentos, as suas perguntas para os profetas. E normalmente quando já estavam indo, Deus já tinha ciência disso, Deus já mandava, né, já trazendo toda a informação já para o profeta, e ele sabendo antecipadamente das questões. E aí para isso vamos assim, para estudar bem e nós aprendermos no ofício do profeta e a gente ir crescendo nesse processo, é que eu peguei assim um dos profetas que é bastante falado e citado, e até porque vamos entender que ele, no contexto de ação profética, não é difícil falar que ele é o maior, porque os outros também fizeram coisas grandiosas. Mas vamos entender que o diferencial de Elias é que ele foi retirado da terra, que ele não morreu no processo ainda que nem nós. Que todo ser humano, ele chegou num determinado momento em que aí nós chegaríamos aqui embaixo, né, que é onde está aqui, ele é ascendido ao céu, ou seja, Deus vem e nos leva numa carruagem, e ainda faz assim, todo um processo de registro histórico, bíblico, escrito, de que a carruagem o recolheu. Tá? E aí que para nós estudarmos então a vida deste homem, e vemos o processo de Deus formando ele como um profeta que vai chegar lá na frente, e quando ele estabelece um sucessor que vai ficar no lugar dele, e aí então lá na frente ele vem receber essa intervenção. Deus vem e retira ele da terra. Aí existem os planos maiores que a gente vai ter, vamos entender assim, a gente conhecendo a Bíblia no contexto todo, você vai começar a enxergar que a retirada de Elias lá atrás já para atender ações de Deus aqui no futuro. Entendeu? Então não é assim, por acaso, tirou porque aí eu gostei dele, achei bonito e vou ficar com ele aqui. Não. É porque ele vai compor outra parte do processo da criação e do governo de Deus sobre toda a terra, sobre os homens, e que ele vinha agora cumprir um outro papel na continuidade daquilo que
o plano de Deus está na proposta do que Deus está fazendo sobre toda a terra, viria então Elias nesse outro tempo e completaria. E também ele também não ficaria imune, isento daquela questão de que todo homem que vem do pó, né, ou seja, todo homem que nasce dentro do contexto da terra, ele vai precisar morrer na natureza da terra. Ele vai precisar morrer, né, nessa natureza humana, para que daí então ele tenha se transfigurado para um corpo glorificado. Tá? Agora, o processo por qual ele ainda está nesse tempo agora, vamos entender assim, é um processo distinto do nosso. Ele não está nessa separação agora em carne e osso, como nós estamos agora. Ele deve estar num processo que ainda não foi revelado a nós, não é dado a saber. Mas ele Enoque, né? Também foi tomado também. Foi tomado também. Então, esses dois homens voltarão, que aí citado pelo Apocalipse ali, pode ser provavelmente as duas testemunhas que voltarão para proclamar o evangelho de poder e aí então eles serem mortos. Porque aí, senão eles quebrariam o princípio da criação. Porque o homem que é nascido aqui na terra precisa passar por essa porta. E só existe um caminho para passar por essa porta. É morrendo. Mas e os que forem arrebatados? O que for arrebatado vai ser, vamos dizer assim, transfigurado. Ele já vai não estar mais habitando nesse corpo e esse corpo será transformado. Mas a morte dele, Jesus já morreu. Porque se ele recebeu a ascensão para a glória, então ele já morreu a morte de Cristo. Entendeu? Então o corpo dele também vai ser transmutado para um corpo de glória, mas o corpo terreno dele já morreu em Cristo. É coisas espirituais que a gente tem que ficar um pouco bem sensível para nós compreendermos. Mas vamos prosseguindo aí. Aí eu quero gastar um tempo para nós estudarmos, então, não a questão da escolha do profeta, por que Deus escolheu esse ou aquele e tal, por que era Elias e não outro, entendeu? O que é importante para nós aqui nessa proposta do aprender aqui do ofício de profeta é como é que esse homem, esse personagem, ele era instruído para aprender a ouvir Deus. Porque você vai fazer uma analogia comigo aqui. Na escola, você já viu pessoa adulta que não foi alfabetizada? Você já conhece pessoa adulta que não foi alfabetizada? Muito difícil, né? Mas existe, né? Não, no conteúdo de escola você fala. Isso. Não, lá dentro não. Não, lá dentro não. Não, mas eu quero assim, hoje, você já ouviu? Até fora tem. Isso, Aí você fala, mas como é que você consegue, você pensou, como é que a pessoa fala, ela conversa com todo mundo e ela não consegue escrever? Ou você dá um papel para ela não lê? Você já parou para analisar isso? Ela fala com você. Ela fala palavras. Não fala? Ela não é muda e nem surda. Minha mãe mesmo, ela não sabia nem ler, ela só escrevia o nome dela só. O nome e o sobrenome só, mais nada. Então, mas ela conversava outras coisas. Conversava. E como é que ela conversa? Ela fala, ela junta os sons, mas ela não consegue interpretar, escrever e nem ler. Foi no papel. Aí você fala, mas como é que é isso? Então, aí você percebe que surge umas interrogações? Porque para nós, eu não te falei nada, mas eu escrevo aqui no papel, A, B, e aí eu te mostro. Quer dizer,
eu transmiti uma mensagem que eu escrevi, você olhou, leu e entendeu. Agora eu não falo nada com você, eu escrevo aqui, você não é alfabetizado e você vai olhar e vai fazer o quê? Não vai entender. Que coisa? É um mistério, né? Não é um mistério? É. Então, quer dizer, a resposta que nós vamos descobrir nisso é que nós aprendemos por codificação. Nós vamos enxergando sinais, interpretando os sinais, associando ao som falado, e esse som falado com o sinal vai formando um entendimento no nosso intelecto. Que aí eu vou me entender assim, só para nós esclarecer, só para ilustrar, e aí nós começar nós compreendemos o processo. Ó, vamos pegar bem aqui que aí fica fácil. Vamos pegar aqui. Vou pegar essa palavra que está aqui, né? Ó. Aí. Entendeu como que é o processo do aprendizado nosso, do interpretar? Esse aqui é o que está dito aqui. Tá, mas F é um símbolo. Tá, um símbolo. F. Aí uma bolinha, o O. Aí o outro símbolo, o G. O outro símbolo, o O. Aí formou uma palavra. Mas toda essa palavra aqui, ela está querendo dizer só uma coisa. Que se você olhar para isso aqui, aqui não é um símbolo, aqui é um ato. Não é um ato de queima, de combustão, não é um ato de algo que consumindo forma esse elemento. Só que para nós... aí eu vou falar o fogo e eu não tenho o alfabeto. Aí eu vou falar o que é. É um negócio que não tem... que queima, que arde, que ilumina. Você percebeu como que fica difícil de explicar? É uma coisa que... E geralmente, Jesus, ele ensinava em forma de parábola, né? Jesus, a parábola é mais do que símbolos. Símbolo, é isso que eu tô... Usando símbolos. Aí o senhor tá fazendo aí, é o que vem na minha memória. Né? Entendeu? Símbolo, ele dava ele expressava, né, as coisas, simbolizava. Porque se eu também, vamos dizer assim, se eu encobrir isso aqui e falar fogo, você já sabe. Você já vai fazer a associação dessa voz, combinação dessas letras a esse ato aqui. Enquanto que se eu mostrar o ato aqui, aí entra a questão da pessoa não alfabetizada. Ela vê
esse ato aqui acontecendo, ela sabe. Aí você fala assim, mas agora ela pode até falar, mas ela vai falar porque ela vai repetir que alguém disse que isso aqui é fogo, né? Ela repete, só que ela não sabe definir isso aqui. Ela sabe só isso aqui. Então, Jesus também recorria muito a isso, porque isso aqui é processo natural. Isso aqui desde a época do homem das cavernas, ou seja, desde o primeiro homem até o homem dos dias de hoje, o fogo é a mesma coisa. No entanto, a descrição não. A descrição foi sendo aperfeiçoada e ela também, ela acaba sendo traduzida para outras línguas, outras expressões de fala, com outras combinação de letras. É que quando Deus ele se manifestou para Moisés, foi no fogo, na sarça, não foi? Foi no fogo, na sarça. É. Então. Mas aí veja que Deus usa, né? Deus usa essa linguagem. Deus usou a linguagem de pegar uma sarça ali, uma árvore, né? Isso. E essa árvore começar a pegar fogo. E ele ficou interessado por causa que não queimava, né? Fogo não consumia aquela sarça. Então, olha a linguagem que Deus já usava lá em Moisés e que Jesus também fazia a mesma coisa depois. Até porque Jesus também é Deus na pessoa do Filho. Agora, o que eu queria dizer nesse sentido? O profeta tinha que entender essa fala. E aí, como é que ele iria então começar a descobrir isso? É aonde Deus iria dando para ele percepções, como que nem lá na sarça, e outros mais, em outros atos que Deus foi usando para ensinar, como por exemplo, deixa eu ver aqui onde que eu estava, aqui, vou aproveitar e já eu já vou aproveitar e nós já remeter aqui para a proposta de Elias, que é o que nós estávamos falando. Quando Deus usa essa mesma alegoria aqui para falar para Moisés, ele também se revela como sendo Deus do fogo, o Deus que consome, que é fogo consumidor, ou seja, a presença de Deus, ela não é uma coisa comum, corriqueira, ela não é como nós, como um homem, porque Deus vamos dizer assim, um elemento indescritível, não há uma descrição dele, mas ele se apresenta para nós como um Deus de fogo, um Deus que consome. E trazendo isso para a nossa proposta de Elias aqui, o profeta do fogo, né, como ele é conhecido, como todo mundo fala, que Elias mandou descer fogo do céu. Agora tem umas características de Deus para falar com o homem. Deus se apresenta, como vamos entender assim, primeiro o homem já tinha que ter identificação de Deus, ele já tinha que ter ciência de Deus, ele já tinha entendimento de que Deus era um ser divino, um ser criador, então ele já tinha essa consciência, quando, vamos dizer assim, ele já no ofício de profeta. Jesus, como descobre eu que na vida? O povo ali. O povo ali, aí. Então Jesus! Meu Deus do céu! Não posso, só depois! Depois! Elias já conhecia Deus. Ai, Jesus! Depois que terminava a aula, tá bom?
depois você vai lá. Por hora você está ainda ocupado. Depois eu vou,